Pois diz a palavra que esses povos sírios, né, que na verdade falando, era um povo bárbaro, na qual era um povo estrategista, que quando eles queriam conquistar uma cidade, automaticamente eles destruíam o templo, ou seja, a casa de Deus. Sendo assim, as pessoas não tinham o tempo para recorrer ou orar a Deus. Vai dizer a palavra que depois eles matavam a liderança, ou seja, os reis, os líderes daquele local a qual ia ser invadido. Então, não tendo os líderes, reis, e não tendo tempo, o povo ficava perdido. E como se não bastasse, eles matavam os profetas, sem profeta, porque a esperança estava nos profetas. Não tendo tempo, não tendo os reis, ainda teria os profetas para estar orientando aquele povo e dando uma esperança de vida para cada um. E vai dizer a palavra que o pai de Jonas, ele era profeta. E analisa bem, um garoto na tua infância, ele cresceu vendo falar desse povo, o povo sírio, o povo bárbaro, e por várias vezes, né, ele foi submetido a fugir daquele local, porque muitas das vezes eles tentaram contra a vida de seu pai, sendo ele profeta. Então aqui vemos que Jonas, ele tinha um certo medo sobre aquele povo da Síria, e um particular com aquele povo, pois ele tinha ódio, ele tinha revolta contra aquele povo, pois eles eram perseguidores de profeta. Então vemos aqui na narrativa, na palavra na qual foi dita aqui, que Deus então dá uma ordenança para Jonas, e Jonas então, ele se propõe a fazer a vontade de Deus, mas para fugir da presença, porque vai dizer a palavra que Jonas, ele se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor. E vai dizer a palavra que dispõe para o Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarse. Vemos aqui que Jonas, ele fez caminho contrário ao do Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que com Deus ninguém contenda, com Deus ninguém entra em contradição. Ou é fazer ou fazer. Imagino eu ou você, Deus passando uma ordenança, vai para tal lugar, leva tal palavra, e nós simplesmente falamos para Deus: Deus, não é assim, eu não vou para tal lugar. E nós então fazemos conclusões, ou seja, tomamos decisões sobre nossas vidas, sobre a direção que devemos tomar. Mas o que devemos entender é que não é Deus que é submisso a nós, e sim nós que somos submissos a Deus. Porque toda desobediência, ela gera consequências, e consequências desagradáveis à nossa vida, ou até mesmo para as pessoas que estão próximas a nós. Porque diz a palavra que quando Jonas, ele pega o navio e ele vai para Tarso, ali o marinheiro, ele não sabia que quem estava embarcando naquele barco era um profeta. Ele não sabia a responsabilidade na qual estava com ele naquele navio. E vai dizer que Jonas, então ele entra naquele barco e ele segue rumo a Tarso. Vai dizer que ele desce até o porão e ali ele dorme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se nada fosse pedido a ele. E vai dizer a palavra que Deus então faz vir um vento contrário, faz vir uma tempestade que vem a pico, e aquele navio só faltava a despedaçar. E aqueles marinheiros, eles ficam ali apavorados, eles ficam amedrontados com a situação. Visto isso, porque era um local na qual eles passavam frequentemente, não era um lugar de tempestade, e ali eles vendo aquela tempestade, eles acham estranho, e ali eles começam a jogar objetos, imagino eu que até comida, pois era um navio cargueiro, né? Diz a palavra, né, que Jonas, ele continua deitado no fundo do porão. Acredito eu que ali aqueles marinheiros, quando eles começam cada um a orar a seu Deus, acredito que ali o comandante daquele navio, ele contando ali os tripulantes, ele sente falta de Jonas. E ali alguém cita que Jonas ele está deitado no porão dormindo. E ali vai dizer a palavra que o comandante, ele desce até o porão. Vemos aí várias descidas na vida de Jonas. Então, Jonas, ele desce para comprar a passagem, ele desce para Tarso. Bem assim é na vida do cristão, que quando foge da presença do Senhor, quando desobedece ao Senhor, a tendência é ele descer cada vez mais, até chegar ao fundo do poço. E é isso que acontece com Jonas. Jonas, ele está ali deitado
Ali ele não ouve nada, ali ele não escuta nada, ali ele não vê nada, porque assim é a vida do cristão. Quando ele está na contramão de Deus, a tendência é ele se afundar cada vez mais, a tendência é ele omitir aquilo que foi incumbido a fazer. Ficamos cegos, ficamos surdos em meio à palavra do Criador. E vai dizer então que aqueles marinheiros, em meio àquela tempestade, em meio àquele medo todo, vai dizer que eles lançam a sorte, e a sorte ela cai em Jonas. E aqui vai dizer na palavra: e diz uns aos outros: vinde, lance a sorte, para que saibamos por causa de que sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu em Jonas. Certamente aquele povo, eles tinham uma crença essa que eles usavam frequentemente para lançar a sorte, e na mente deles, na mentalidade, os deuses deles apontariam, o motivo daquela tempestade. Mas na verdade nunca foi os deuses estranhos, e sempre foi Deus. Na verdade nunca foi sorte na minha e nem na tua vida, sempre foi Deus. E aqui nós vemos aqui na palavra que Deus, ele delata Jonas, e Jonas ele é apontado. Então disseram-nos: por causa de que nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vem, qual a tua terra, e de que povo tu és? E ele responde: sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, e que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Vemos aqui através da palavra que Jonas, no lugar de profeta, no lugar de exortar, agora ele é exortado. Vai dizer que aquele povo, ele exorta Jonas. Não é diferente da minha e na tua vida, quando estamos distantes dos caminhos do Senhor. É comum quando Deus manda alguém, até mesmo um ímpio, para te corrigir, para falar sobre teu Deus, para falar sobre a atrocidade que você cometeu. E Jonas aqui vendo esse povo o apontando, acredito eu que Jonas, ele se arrepende. E vai dizer que Jonas então diz para aquele povo, para que lançasse ele sobre as águas. Mas aquele povo, eles continuavam ali lutando. Acredito que alguns remando, outros jogando os objetos, porque eles não queriam perder a tua vida e ao mesmo tempo poupar a vida de Jonas. Mas Jonas, a princípio, ele não estava nem aí, porque o que ele queria mais era que aquele povo morresse, que aquele povo não tivesse o perdão de Deus. Pois quando Deus trouxe essa palavra para Jonas, automaticamente ele pôs em sua mente que Deus, ele não ia condenar aquele povo, e sim perdoar, porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é poderoso para poder perdoar o meu e os teus pecados. Então Jonas, ele é lançado no mar, e aquele povo, eles oram a Deus, sobre a vida de Jonas, porque eles não queriam, ter responsabilidade sobre o que eles fizeram com Jonas. E vai dizer a palavra que Jonas então ele é lançado no mar, e aquele povo que ali estava, vai dizer a palavra que eles ofereceram o sacrifício, adoraram a Deus, acreditaram que Deus verdadeiramente ele era soberano, e que Deus estava naquele negócio, porque quando Jonas ele é lançado no mar, a tempestade acalma. Então aquele povo, eles viram que Deus é o Deus que comanda os céus, a terra, é o Deus que comanda a tempestade, é Deus que comanda a minha e a tua vida. Vai dizer a palavra que Jonas então ele é lançado ali no fundo do mar. Acredito eu que naquele momento Jonas ele deve ter desfalecido. Algum de nós deve ter passado por essa experiência de ser afogado, de ter sido lançado no mar. Assim foi na vida de Jonas. Mas Deus, como ele é misericordioso, como Deus ele não pensa como eu e como você, Deus ele dá ordem a uma baleia ou um peixe grande, como você quiser entender. Na Bíblia de cada um ela expressa de uma forma diferente. E então aquele peixe grande ele vem e ali ele engole Jonas. E Jonas ali, ele teve um momento de reflexão, ou seja, de arrependimento, por conta da misericórdia de Deus com a tua vida. Imagino eu, Jonas no ventre da baleia, por 3 dias e 3 noites. No meu pensamento, Jonas não poderia sobreviver, porque como nós sabemos, a baleia, ela tem o teu ácido gástrico, na qual tudo aquilo que é entrado pela sua boca, ali automaticamente, ele é
absorvido, e agora Jonas ele está ali, dentro da baleia. Acredito eu que ali todas as imundícies passaram por Jonas, porque aquela baleia tem 3 dias e 3 noites, com certeza ela se alimentou, e aquelas impurezas certamente passou por Jonas, mas Jonas permaneceu intacto, graças à misericórdia de Deus. Aleluia. E ali Jonas, ele clama a Deus. Não é diferente na minha e na tua vida, quando nós fugimos das presenças do Senhor, quando nós desobedecemos a ordenança de Deus, nós entramos no estado de calamidade, ou seja, nós entramos no estado na qual nós não temos domínio sobre si, e ali todas as imundícies vêm sobre nós, imundície essa que o mundo, que a baleia chamada mundo, né, vem sobre nós. Muitas das vezes nós achamos donos de si, achamos que sabemos o que estamos fazendo, mas na verdade nós não sabemos de nada. Deus é o Deus que sonda os nossos corações, Deus é o Deus que sabe o que nós necessitamos. Aleluia. E ali Jonas, no ventre daquela baleia, orando, né, Deus teve misericórdia da tua vida, porque Deus viu arrependimento, Deus viu sinceridade no teu coração. E Deus, ele é o Deus que ele sonda o meu e o teu coração, porque Deus, ele não está atrás de beleza, Deus não está atrás de pregador eloquente. Logicamente que quando você vai fazer uma pregação, quando você vai falar a palavra de Deus, temos que ter responsabilidade, temos que ter conhecimento naquilo que estamos fazendo, temos que ter reverência à palavra de Deus, porque quem está aqui na boca aqui é o Pedro Carlos, mas quem está falando é o Espírito Santo de Deus, porque a palavra é minha e a palavra é do Criador. Ainda que a palavra venha de conta comigo e com você, a palavra de Deus, nós não temos que contender com o Senhor, temos que obedecer e fazer a vontade de Deus. Então vai dizer a palavra que ali Jonas, ele é lançado em terra firme, e ali ele resolve a fazer um concerto com Deus, ou seja, a estabelecer aquilo que Deus havia pedido para ele anteriormente. E vai dizer que ele sai ali proclamando e falando para aquele povo, né, a respeito daquilo que Deus havia dito a ele, acerca da promessa que Deus tinha para aquele povo. Até então eles não sabiam, porque era um povo leigo, um povo que não tinha conhecimento, mas Jonas, ele tinha o conhecimento, ele tinha o dom de saber, porque vamos ver que Jonas, ele é citado à frente em alguns versículos como profeta, na qual ele fez grandes revelações, mas nesse momento Jonas, ele temeu por quê? Porque ele tinha os seus motivos. Acredito você, se Deus nesse momento falasse para mim, para você e para um país na qual me foge a memória o nome, mas na onde eles decapitavam aqueles que dizem que estão com a faca cega, acredito eu que eu, você, automaticamente não iríamos, porque tememos a morte, tememos aqueles que nos perseguem. Jonas, no momento em que Deus pede a ele para ir para a cidade de Nínive, ele temeu, ele não creu. Mas o que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que devemos obedecer e crer naquele que te enviou, levar as boas novas, a palavra de Deus. Certamente Jonas, pelo teu particular, ele gostaria que aquele povo morresse, pois por diversas vezes na tua infância ele teve que fugir, povo esse que tentaram matar o teu pai, sendo ele profeta. Quantos de nós, muitas das vezes, Deus fala no nosso coração para levar a palavra para aquele vizinho mala, desculpa a expressão da palavra, de levar uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e muitas das vezes nós negamos por conta da tua atitude, por conta das tuas palavras negativas sobre nossas vidas, que negamos de levar a palavra do Senhor. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite que nem eu e nem você tem domínio próprio. A partir do momento que você aceitou como Deus, como o único e suficiente Salvador da sua vida, você não tem domínio próprio, você não manda na sua vida. Eis que Deus, ele fala: não mais tu vives, mas eu vivo em ti. Ou seja, Cristo vive em nós, e se Cristo vive em nós estamos sujeitos a fazer aquilo que Ele manda. Devemos apenas obedecer e confiar naquele que nos enviou, e tudo será conduzido da melhor maneira. Então Jonas, ele está clamando, né, para aquele povo, né, a palavra que Deus havia dito a ele, na qual vai dizer aqui na palavra: então os homens então chamaram o Senhor e disse: ó Senhor, rogamos-te que não pereçamos por sua vida.
desse homem. E não façamos cair sobre nós esse sangue. Ou seja, aqueles marinheiros, eles temeram a Deus, eles oraram a Deus, e através do erro de Jonas, aquele povo foi convertido. Tem um ditado que diz que nada é por acaso, e é verdade, porque nada sai do controle de Deus. Deus sabia que Jonas ia estar naquele barco, Deus sabia que Jonas ele ia fugir, mas através da rebeldia de Jonas, através da escapatória de Jonas, aquele povo foi convertido. Ele conheceu um Deus verdadeiro, eles conheceram um Deus poderoso, na qual um Deus que acalma a tempestade, um Deus que dá ordem ao mar e um Deus que dá ordem aos animais. E ali Jonas, ele sai ali proclamando, e dizendo que por volta de 40 dias aquela cidade seria exterminada. E vai dizer a palavra que ao ele proclamar aquelas palavras, ele foge. Ele foge por quê? Porque na tua concepção ele acreditava que Deus iria destruir aquela terra. Então ali ele foge para não ser destruído junto com aquele povo. E vai dizer a palavra que ele fica do alto observando para ver a destruição daquele povo. Igualmente é na minha e na tua vida, que muitas das vezes Deus manda a gente levar uma palavra para uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que está na contramão da vontade de Deus, e simplesmente nós julgamos pelos seus atos, pelo que ele é. E Deus, ele é o Deus que ele não olha a aparência, ele é o Deus que ele olha o coração, ele é o Deus que ele olha a nossa atitude. E por falar em coração, Deus ele é o Deus que sonda os corações, porque vai dizer a palavra que Deus ele manda um profeta na casa de Jessé para ungir a um rei. E chegando lá, vai dizer a palavra que tinham 6 homens robustos, homens fortes, homens de guerra. Certamente cada um dizia um para o outro, ou pensava consigo mesmo: ah, eu sou um combatente valente, eu sei manejar uma espada. O outro falava: mas eu sei fazer uma estratégia de guerra. E cada um assim pensava da sua maneira. E Deus então repreende aquele profeta dizendo: não é nenhum desses. E ali o profeta ele pergunta para o chefe da casa: há algum? E ele fala: ao menor da casa, que está no pasto pastoreando ovelha. Certamente muitos olham para você e não vê nada, não te dá nada, acha você o menor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus ele não vê aquilo que o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E vai dizer a palavra que Davi então ele chega já cansado de um dia árduo de serviço, e ali Deus fala: é este, você vê a aparência e eu vejo o coração. E vai dizer a palavra que aquele jovem ele é ungido. Deus ele não está atrás de pessoas de boa estatura, Deus não está atrás de pessoas eloquente. Deus está atrás de pessoas que têm o coração puro, que têm um coração verdadeiro, que está atrás de fazer a tua obra e que abraça o Evangelho com todo amor. Aquele jovem, ele era simples, ele era humilde, a vida dele era pastorear ovelha. Quando vinha um urso, ele o defendia. Quando vinha um leão, ele também defendia. Bem assim é eu, bem assim é você, que estamos praticamente considerados sozinhos na face da terra. Porque Davi, pelo que consta a palavra, ele era rejeitado pelos teus parentes, porque visto quando eles falam que o menor da casa estava pastoreando, ali eles estavam diminuindo Davi. E muitos têm diminuído a mim e têm diminuído a você. Mas meu Deus, ele vem falar nessa noite que é Ele que está te capacitando, é Ele que vai te levantar, e é Ele que vai fazer a boa obra na tua vida. E vai dizer a palavra que um certo dia, Davi, depois de um dia árduo de trabalho, ele vem para a tua casa, e ali os seus pais ordenam a ele para que ele leve alimento para seus irmãos que estavam ali no campo de guerra. E Davi, sem expressar nenhum esforço, ele pega aquele mantimento e leva para os seus irmãos. Mas não era aquilo que Deus estava estrategizando para a tua vida. O alimento era apenas uma válvula de escape para Deus estar usando ele naquele momento.
E ali Davi vai, e quando era visto de longe aquele gigante afrontando ao seu povo, ele chega e pergunta para aqueles soldados que estão ali presentes: quem é esse circunciso que afronta o meu povo? E ali os povos então falam para ele o motivo. E ele então, ele pede para ser anunciado para o rei. Rei é esse pelo nome de Saul. E ali ele sendo apresentado para Saul, Saul questiona pela sua idade, pela sua baixa estatura. E ali Saul então resolve dar as suas armaduras para Davi. E Davi então, vestindo as armaduras, tomando posse de sua espada, ali ele percebe que ele não consegue se movimentar, ele não consegue se locomover. Então ele pega aquela armadura, aquela espada, e ali ele despoja delas. O que eu quero dizer para a igreja, através da palavra de Deus, é que Deus, para te usar, você não precisa de usar armas de ninguém. Deus, ele te capacita. Deus, ele faz você usar as tuas próprias armas. E vai dizer a palavra que Davi, ele toma posse de 5 pedrinhas que estão ali no ribeiro, e ali ele coloca na sua funda, e ali eu creio que o Espírito Santo de Deus fala com ele: então Davi, tu pega essa pedrinha, coloca em tua funda, você gira ela, você mira, que é eu que vou atingir o alvo. Então Davi, ele pega a tua funda, ele gira, e ali o Espírito Santo de Deus, ele atinge o alvo, que é aquele gigante. Aleluia. Mas vai dizer a palavra, muitos falam que Davi, ele tinha posse de 5 pedras, mas na verdade aquelas 5 pedras, ela não estava direcionada apenas para um gigante. Vai dizer a palavra que ali haveria mais 4, mas aqueles 4, vendo a vitória de Davi, eles batem em retirada. Bem assim é na tua vida. Deus, ele te capacitou, e quando o inimigo vê a tua vitória, ele vai bater em retirada. Porque maior é o Deus que nós servimos do que aqueles que nos perseguem. Então vai dizer a palavra então que Jonas, ele fica ali, né, de longe, observando o que iria acontecer com aquele povo. É semelhante à minha e à tua vida, que muitas das vezes, ao invés de fazer, queremos apontar, queremos julgar e queremos ver o mal do próximo, porque é do ser humano. Me desculpa a expressão da palavra. Não é simplesmente nós vestir a melhor roupa, ou vir na igreja, adorar a Deus, quando não se há amor no nosso coração. Não é simplesmente você louvar bonito, querendo impressionar a igreja, porque nós não estamos aqui no The Voice, nós não estamos aqui no reality, nós não estamos aqui no show gospel, nós estamos aqui para adorar a Deus, nós estamos aqui para fazer a diferença. Porque vai dizer a Bíblia que nós somos a luz do mundo e o sal da terra, mas não queremos salgar demais, não queremos ser luz muito forte, não queremos encher o nosso ego, porque o foco principal aqui, o personagem verdadeiro se chama Jesus Cristo de Nazaré. O personagem verdadeiro dessa história se chama Jesus, que teve compaixão daquele povo. Compaixão é essa que Jonas não teria, porque por Jonas aquele povo seria exterminado da face da terra. Mas Deus, ele teve misericórdia da vida daquele povo, assim como Deus teve misericórdia da minha e da tua vida, que outrora estava lá no mundo, cavaleiro de Satanás, escravo do pecado, e Deus teve misericórdia da minha e da tua vida, e hoje estamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Às vezes nós somos hipócritas, somos egoístas e negamos a palavra para o irmão, simplesmente por ele ser um traficante, simplesmente por ele ser uma pessoa de uma denominação diferente. Mas eu quero dizer para você que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Porque muito é dito nas igrejas: você aceita Cristo como muito e único Salvador da tua vida. Na verdade não é nós que aceitamos Cristo, e que sim Cristo que aceita nós, porque nós não estamos na qualidade de aceitar Cristo, e sim Cristo que nos aceitou. Porque Cristo, ele amou nós de tal maneira que ele se deu como sacrifício na cruz do Calvário, para que hoje eu e você estivéssemos aqui louvando, adorando e bendizendo o teu santo nome. Tal qual amor Jesus teve comigo, tal qual amor Jesus teve com você, ele não pensou 2 vezes em dar a sua vida como sacrifício. Eu fico analisando e pensando comigo as dores que Jesus passou, a humilhação que Jesus passou, e quando ele sentiu sede, deram vinagre para ele tomar, transpassaram ele com a lança, e mesmo assim ele não reclamou. Muitas das vezes Deus nos pede algo e nós pensamos se vamos fazer ou não. Qual de nós
muitas das vezes temos desviado dos caminhos do Senhor. Hoje não, Jesus, hoje eu não posso, Pai. Certamente, hoje eu não estaria aqui quando eu abri a mensagem pela manhã, visto que eu já havia marcado esse compromisso um dia anterior. Eu vi a mensagem do meu irmão, mensagem essa de uns 2 minutos. Eu pensei comigo, o que eu fiz dessa vez? Né? Pois achei que era alguma correção, algo da parte dele, visto que ele é o meu irmão mais velho, né? E é de praxe ele me corrigir, mas era Deus usando ele para que hoje estivesse aqui, sendo eu pequenino, sendo eu falho, sendo eu pecador, para trazer uma palavra na qual vai fazer diferença na minha e na tua vida, que a partir de hoje você possa não negar a vontade de Deus, e sim a vontade daquele que te enviou, daquele que outrora teve piedade da tua vida, daquele que poupou você, daqueles que queriam ceifar a tua vida. Quanto de nós, quando estava lá no mundo, fazia coisas que não agradavam a Deus, e Deus em momento algum, Ele rejeitou a mim e a você, porque vai dizer a palavra que Deus, Ele não veio para julgar e nem para condenar, Ele veio para salvar e para trazer alegria aos corações daqueles que servem ao Senhor. Portanto, eu digo à igreja que devemos a cada dia nos santificar, para que possamos alcançar a misericórdia de Deus. Porque vai dizer a palavra, Jesus falando, eu sou santo, vós que não é santo, se santifique, e aquele que é santo, se santifique mais ainda. É Deus falando para a crente nessa noite. Se você se acha crente, santifique mais ainda, porque da maneira que está não pode ficar, da maneira que está você não pode entrar na casa do meu Pai, visto que eu prometi em João 14, que eu preparei morada, está preparada, na casa do meu Pai tem várias moradas, mas da maneira que está não vai entrar na casa do meu Pai, porque na casa do meu Pai tem que ter reverência, tem que ser santidade, e sem santidade é impossível agradar a Deus, visto que Deus ele é santo. Nós somos apenas pecadores, mas pecadores remidos, na qual fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, que outrora teve misericórdia de mim e de você. Aleluia. E que a igreja, vocês possam meditar nessa palavra. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não vim aqui para exortar, eu não vim aqui para corrigir. A palavra, quando ela vem para a igreja, primeiro vem para mim, porque eu sou falho, eu sou pecador. Eu não sou 100%, porque 100% é Jesus. Eu sou apenas um servo humilde, que estou aqui para servir. E como servo eu tenho que obedecer. Ainda que sendo falho, ainda que sendo pecador, a palavra é dele. A palavra dele não faz curva, a palavra dele é reta. Muitos dizem que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu nego isso, porque Deus ele escreve certo por linha certa. Então não tem... Disse e me disse na palavra de Deus, é sim, é não. E Deus quer falar para a igreja nessa noite, é hora de meditar, é hora de buscar mais ao reino do céu, porque Jesus ele está às portas. Muito foi falado hoje sobre isso, e Jesus ele está à porta, e ele vai pegar muitos de surpresa, porque assim como foi o tempo de Abraão, assim será a vinda de Cristo. Assim como foi com aquela 5 virgens imprudente, que quando foi anunciado, aí veio o noivo, foi aquele corre-corre. Não vai ser diferente nos dias de hoje, na qual Jesus ele diz que ele vai vir como ladrão. Qual de nós sabendo que um ladrão ele vai sobre a nossa casa, nós não preveniria. Mas como nós não sabemos o dia e a hora que um ladrão vem, nós não estamos prevenidos. Bem assim vai ser a vinda de Cristo, e ele vai pegar muito de surpresa. Queira Deus que não seja eu nem você que estamos aqui nessa comunhão maravilhosa, e estamos aqui nesse culto maravilhoso, titulado como culto dos varões, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Que Deus ele venha ter misericórdia de cada um, como ele teve misericórdia daquele povo da cidade de Nínive, através da vida de Jonas. Que Deus, através da sua vida, você venha salvar almas, você venha converter pessoas que estão lá no mundo, e que mesmo através da sua rebeldia, Deus venha falar aos corações entristecidos, que
Deus venha resgatar a alma, que Deus venha fazer diferença na vida de cada um, porque cada um aqui nessa noite tem um chamado, certamente cada um com um chamado diferente, cada um com um chamado específico, mas sim, cada um tem o seu chamado, uns para louvar, outros para pregar, outros para ser evangelista, outros para ser missionário, e por aí vai. Mas Deus, Ele tem o melhor para cada um dos seus filhos. Somos limitados, mas Deus, Ele é perfeito. Mas Deus, Ele sabe da nossa capacidade, Ele sabe da nossa limitação. Ele nunca vai dar algo daquilo que você não tem capacidade de fazer, pois quem capacita é Deus. Nós apenas obedecemos. Nos titulamos melhores, mas melhores nada somos. Devemos ser humilde e manso como o nosso Senhor Jesus Cristo, na qual morreu na cruz por mim e por você. Jesus, Ele fala: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Que sejamos humildes e mansos como ao próprio Jesus, que não possamos subir a nós o nosso ego, porque a Bíblia vai dizer que aquele que se humilha será exaltado. Muitos dizem que aqueles que são humilhados serão exaltados. Não, Deus não é um Deus que humilha ninguém. A palavra vai dizer que aqueles que se humilham serão exaltados perante o Senhor. Que cada dia nós possamos nos humilhar na presença do Senhor, que cada vez nós possamos se achegar a Ele, para que possamos herdar o Rei do céu e assim fazer morada junto ao Criador e junto com Ele entoar cantos e louvores e adorar ao Deus Pai Todo-Poderoso, que está no seu trono, está aqui olhando por mim e por você. Certamente pensamos que estamos sozinhos em meio à tempestade, em meio às dificuldades, mas Deus, Ele está presente a todo momento, porque Ele diz na tua palavra: eis que estarei contigo até a consumação do século. Então Deus, Ele é um para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Se Ele falou, com certeza Ele vai cumprir. Deus, Ele é contigo, Deus, Ele é comigo, Deus, Ele abençoa. E Deus, Ele corrige aquele que Ele ama. Certamente, quando Deus, Ele nos passa uma ordenança e nós desobedecemos, automaticamente nos vem a correção. Mas não é para a morte, é para o nosso próprio bem. Porque o Pai, Ele corrige e açoita todo aquele que Ele ama. Portanto, se Deus, em algum momento, Ele te corrigir, entenda, é Deus chamando a tua atenção, dizendo: ei, meu filho, eu estou aqui, você não está sozinho, eu sou contigo. Eu sou o Deus que te abençoa, eu sou o Deus que levanta com você pela manhã, porque nosso Deus, Ele não dorme, o nosso Deus, Ele é longânimo, o nosso Deus, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus poderoso, o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele abençoa, mas nosso Deus, Ele é um Deus também que corrige, e Ele é um Deus que faz aquilo que o apraza. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para fazer a vontade daquele que nos gerou, daquele que nos criou. Portanto, igreja, que saibamos aproveitar a cada minuto que estamos aqui na terra, porque muito é anunciado a vinda de Cristo, mas muitos falam, né? Desde a época do meu avô, vê-se falar da vinda de Cristo e Cristo nunca vem. E vamos nós aproveitar um pouquinho do mundo, vamos nós aproveitar um pouquinho daquilo que o mundo nos oferece, pois muito tem o mundo a oferecer e Deus a nos proporcionar. Mas Deus, Ele está voltando todos os dias para cada um de nós. Seja ele no infarto, seja ele no acidente de trânsito, e aí você está preparado para encontrar com Jesus? Medite nisso. Muitos estão esperando Jesus numa nuvem de glória. Glória a Deus se eu e você alcançarmos esse dia, porque não é anunciado, porque nem os anjos do Senhor sabem o dia que verá o Criador. Aleluia. Nem eu e nem você, mas que estejamos vigilantes e preparados, porque não sabemos a hora. Hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor, entendeu? Falando do amor de Cristo. Não sou um pregador eloquente, conhecedor quanto ao que estão na minha retaguarda, pessoas que conhecem a palavra, mas cada dia eu peço a Deus discernimento e sabedoria, assim como Salomão pediu para ele. Salomão ele poderia pedir riqueza, poderia pedir poder, mas ele pediu sabedoria e discernimento. E é isso que eu peço para Deus todos os dias, para que Ele venha me dar discernimento e sabedoria, para que eu venha entender a tua palavra e que eu venha transmitir para a igreja aquilo que Ele tem para cada um. Muitos
olhando para a minha vida, no corre-corre, né? Eu sou como qualquer outra pessoa, sou uma pessoa que trabalha no meu dia a dia, não tenho riqueza, não tenho luxo nenhum, mas tenho um Deus que é o dono do ouro, é o dono da prata, e nada tem me faltado, porque até aqui Ele tem me sustentado e tem sustentado a você. Mas eu estou daquela forma, igual fez aqueles dois profetas, quando eles estavam passando aquele aleijado, ele pede ali um dinheiro, né? Ou seja, aqueles homens, eles falam: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. Então o que eu tenho eu compartilho com os irmãos. Levante a tua cabeça, firme todos os seus pés e caminhe sossegado, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu, ele vai fazer a boa obra. E é somente até aqui que Deus me trouxe essa palavra. Espero que Deus ele tenha falado tremendamente no coração de cada um, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Sempre ela tem um algo fácil. Como eu disse aos irmãos, eu não sou um bom pregador, não sou um cara eloquente, eu apenas aprendi a falar de um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que liberta. E Ele se faz presente nessa igreja, na qual está eu, está você. Certamente nós poderíamos estar no conforto da nossa casa, nesse momento, assistindo alguma programação, tomando, sei lá, um leite quente, mas estamos aqui adorando a Deus, né? Os minutos se avançam, né? E está na hora de entregar o microfone. Me perdoe os irmãos por ter sido longano, né? Devido ao tempo, a gente tem que ter reverência. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas que louvam o nome de Jesus.